Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2023, Sábado, sábado, né? Nós estudamos sábado. a obra Paulo. Hoje é sábado, Rose. É sábado, 24 de junho de 2023, né? Nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, de Guilherme Del Valle da Silva, uma obra maravilhosa. E hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do capítulo que trata aqui, deixa eu ver o título, eu sempre esqueço esse título, Lei de Conservação, Paulo de Tarso e a Sustentabilidade das Igrejas. No meu livro é página 100. Eu também, Meu livro. página 100. É o segundo parágrafo, que vai começar assim, no livro Trilhas da Libertação. Tá? Então, antes de nós iniciarmos aqui, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo essa oportunidade que todos estamos tendo, graças a Deus, de reunidos aqui como um grupo de amigos, de irmãos, para estudar essa doutrina, para estudar esses conceitos, essas informações que nos chegam da espiritualidade amiga, e com certeza tudo isso tem contado muito para o nosso progresso, e que também para que nós possamos não só nos beneficiarmos, mas também ajudar aqueles que estão necessitados. Assim, Senhor, só temos a te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na casa de Francisco de Assis, reunidos, né, para mais uma tarde de estudos. E essa casa é a Sociedade de Estudos de Francisco de Assis, em Petrópolis. A Márcia Carolina chegou aí. Boa tarde, Márcia. Então, vamos todos nós aqui iniciar. Quem quiser escrever alguma coisa, é só botar no chat, tá, gente? E aí a gente começa os nossos estudos aqui. Bem, meus irmãos, eu vou começar fazendo a leitura. Aqui, o nosso companheiro, né, o Guilherme, ele vai dizer assim, no livro Trilhas da Libertação, no capítulo 10, um capítulo importantíssimo desse livro, que é um livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo, diz que os espíritos menos esclarecidos são audaciosos. Então, veja só, né? Mas isso é verdade, gente, vocês já perceberam? Sempre aquele mais baixinho, aquele que tem miudinho, aquele que é mais enfesado, é mais audacioso que os outros. Já perceberam isso? Normalmente, aquele que conhece menos, às vezes, é muito audacioso. Então, ele diz aqui que os espíritos menos esclarecidos são audaciosos e astutos. Nós estamos na página 100, Ana Cristina, desse livro aqui, página 100. Muito obrigada. Então, ele diz aqui, né? E os espíritos menos esclarecidos são audaciosos e astutos em promover discórdias, em deboche as 4 nobres verdades ditadas por Buda, criaram as 4 nobres verdades da obsessão. Porque existem. Buda escreveu que existiam 4 nobres verdades. E eles, fazendo uma piada com isso que Buda escreveu, eles criaram as 4 nobres verdades da obsessão: sexo, dinheiro, poder e narcisismo, afirmando que dificilmente alguém não desliza em algum deles durante a existência terrena. É com essas verdades que os espíritos menos esclarecidos buscam influenciar os trabalhadores do bem para criar discórdia e obstáculo. Então, esse é nós começamos hoje no segundo parágrafo, que começa assim, do livro Trilhas da Libertação. Então, como esse texto é um texto muito, muito importante e tem muitas informações, eu trouxe uma parte desse texto
do livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito. O livro é de a psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Quem quiser, anota aí, capítulo 10, e depois leia o capítulo 10 na íntegra do livro Trilhas da Libertação. Mas eu trouxe aqui, vou partilhar com vocês, uma parte boa desse capítulo. Vocês estão vendo aí? E o capítulo 10 do livro Trilhas da Libertação é Os Gênios das Trevas. Alberto, está vendo? Me dá aí um Estamos sim. Então, vamos começar a leitura e eu vou saltando alguns trechos, tá? Então, diz assim, Manuel Filomeno de Miranda. O doutor Carneiro é um médico desencarnado. Fernando e nós... Fernando também desencarnado. É um grupo que está no plano espiritual. O doutor Carneiro, Fernando e nós continuamos ao lado do amigo Vicente, mesmo quando as atividades da casa estavam encerradas no plano físico. Então, quando o trabalho na casa espírita acabava, fechava as portas e os encarnados iam para casa, o trabalho no plano espiritual da casa espírita tinha continuidade. Sentindo-se tranquilo quanto aos resultados da etapa de renovação, que ora se iniciava, falou-nos o responsável pelo trabalho. Conforme os nossos queridos visitantes perceberam, nossa sociedade, graças à imprevidência de alguns companheiros encarnados, repare que é isso aqui, graças à imprevidência de alguns companheiros encarnados, aos quais não culpamos, derrapa para a sintonia com entidades perversas que a si mesmas se intitulam gênios das trevas, tá? Por isso que o Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo, diz que os espíritos menos esclarecidos são audaciosos e astutos em promover discórdia. E aqui... Rose, o grupo está em desdobramento, todos em desdobramento, né? Não, aqui são os desencarnados, os trabalhadores desencarnados da casa. A casa já fechou as portas, os encarnados foram para casa. Aqui é a equipe espiritual da casa. Entendeu? Tá. Pode ser que um ou outro encarnado, em desdobramento esteja presente, mas até então são os desencarnados, tá? Que trabalham no plano espiritual. Então, diz aqui, e alguns companheiros encarnados, mas aí ele é delicado em dizer, aos quais não culpamos, não está apontando o dedo para ninguém, derrapava para a sintonia com entidades perversas que a si mesmas se intitulam gênios das trevas. Nesta reunião, que ora se encerrou, a reunião acabou, lá na Casa Espírita. Alguns espíritos subordinados à comunidade de infelizes que eles dirigem, aqui estiveram, dando-se conta das novas diretrizes aplicadas. Irão levar-lhes notícias e, certamente, ao primeiro ensejo, seremos visitados por alguns desses obsessores. Então, na reunião que acabou, ali na Casa Espírita, tá? Alguns espíritos que fazem parte dessa comunidade de espíritos infelizes, né? Veio participar da reunião, estiveram lá para participar da reunião, vieram observar, né? E eles vieram para buscar suicídios, vamos dizer assim. O bom senso induz-no a tomar certas providências, especialmente por meio de atendimento cuidadoso aos encarnados que se desvinculam mais diretamente. Ele está dizendo que tem grupos de encarnados que estão na casa espírita que se vinculam a esses espíritos infelizes que estão ligados aos gênios das trevas. Perceberam? Então, dentro da casa espírita, ainda tem encarnados que mantêm essa sintonia com esses espíritos
infelizes. Aí aqui eu vou pular para o outro PDF. Vamos lá. Avançar mais um pouquinho. Aí aqui ele vai dizer assim, preste atenção. Após ligeira interrupção, e medindo bem as palavras, o orientador espiritual falou: as figuras mitológicas dos demônios em seus reinos, os abismos infernais e os seus torturadores de almas são relatos inicialmente feitos por pessoas que foram até ali conduzidas em desdobramento espiritual, por afinidade moral ou pelos mentores, a fim de advertir as criaturas da Terra antros sórdidos que aqueles governam, e onde está lá o terror, dando a equivocada ideia de que naquelas paragens não há tempo a transcorrer, num conceito absurdo de eternidade a que se aferram diversas religiões, as quais mais atemorizam do que educam. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que há grupos de irmãos encarnados que, pelo desdobramento do sono, muitas vezes são levados a essas regiões para poderem tomar conhecimento de como elas são, entendeu? E muitas vezes esses companheiros que são levados até lá, eles têm alguma afinidade com aqueles grupos. Por isso que e quando eles trazem na mente a imagem do que eles viram, muitas vezes eles não conseguem explicar exatamente o que ele está vendo. Então ele começa a dizer que ele viu o inferno, que ele viu o lugar onde o diabo fica, porque ele não tem muitas vezes o conhecimento. Então, ele tenta explicar por aquilo que ele conhece. Dependendo da religião que ele seja, vamos dizer que seja participante de uma religião que cultua muito essa ideia de diabo, Lúcifer, Satanás, né? Que é o inferno que fica queimando e as almas pecadoras queimam ali. Ele vai automaticamente, ao ver aquilo, ele vai fazer o quê? Ele vai associar. E quando ele vem, ele relata isso. Por isso que ele fala, as figuras mitológicas dos demônios e seus reinos, os abismos infernais, seus torturadores de almas, são relatos inicialmente feitos por pessoas que foram até ali conduzidas em desdobramento espiritual. Alguém aqui já leu A Grande Comédia? Né? Tem uma parte, né, que ele vai falar sobre o inferno. Ele vai ser levado em desdobramento. Só que ele é uma pessoa que tem, assim, isso é da Idade Média, né? Ele é católico. Então, os padres falam daquele inferno. Quando ele traz a ideia, ele fala do inferno, porque é aquilo que ele acredita. Então, quando ele vê aquele lugar cheio de dor e sofrimento, ele logo associa. É o inferno. Então, que são pessoas em desdobramento, são por afinidade moral. Muitas vezes ela é conduzida do desdobramento até lá por afinidade moral com aqueles seres. Ou porque os mentores os levam até lá, a fim de advertir as criaturas da Terra desses antros sórdidos que esses espíritos infelizes governam, e onde está lá o terror, dando a equivocada ideia de que naqueles lugares o tempo parece que não passa, parece que o tempo fica parado, num conceito absurdo de eternidade a que se aferram diversas religiões, as quais mais atemorizam do que educam. Se você pegar, por exemplo, vamos dizer que você leve 3 pessoas a um lugar como esse. Você leva um católico, que tem essa noção de céu e inferno, né? Mas o católico é uma coisa, é menos forte essa imagem é mais suave. Você leva um desses irmãos pentecostais, que falam nisso o tempo todo, e você leva um espírita, e mostra a eles esse local. O irmão pentecostal, ele vai comparar aquilo ao que ele conhece. É o inferno. É o caldeirão queimando. Ele vai ver até o diabo com chifrinho vermelho, com rabinho, tudo aquilo que ele imagina, ele vai associar.
O católico poderá dizer, nossa, isso aqui é um lugar de muita dor e sofrimento, é um tipo de inferno. O espírita poderá dizer o quê? Estou nas trevas. Isso é as trevas. Mas o espírita, ele que conhece, ele vai dizer, nossa, é uma região de muita dor e muito sofrimento, mas ele não vai dizer, aqui tem o diabo, Satanás vermelho de chifre de raminho, porque a doutrina não apoia isso. A doutrina não apoia. Então, quando ele vê aqueles espíritos muito cheios de problemas, com deformações espirituais, ele nunca poderá dizer, é Satanás, é Lúcifer. Agora, o irmão pentecostal poderá dizer isso. Entendeu? Então, eles são levados até lá para trazerem essa informação e falarem disso para a gente. Contarem isso para a gente, né? Agora, a interpretação que cada um vai dar será de acordo com o que ele pensa. E aí ele diz aqui que essas informações que eles trazem, muitas vezes, mais atemorizam as pessoas do que educam. Mártires e santos, profetas e escritores, artistas e poetas de quase todos os povos e épocas, os que eram médios, visitaram esses núcleos terrificadores, tá? Esses lugares de dor e sofrimento. Porque quando nós estávamos estudando semana passada esse livro do Paulo Tarcísio Moraes, o Guilherme, ele vinha falando, né, sobre a importância de nos evangelizarmos a fim de não sintonizar com espíritos menos esclarecidos, que perturbaram o nosso trabalho. E aí ele traz e diz que há inúmeros espíritos encarnados e desencarnados que se esforçam em combater as obras do bem, movidos pelo orgulho e egoísmo, e se afinam esses encarnados e desencarnados com outras criaturas, com o objetivo de dificultar a marcha do progresso. Por isso a gente está falando sobre esses gênios das trevas, que são esses que querem destruir, querem aniquilar o evangelho de Jesus da Terra. Né? Então, ao longo, e isso não está acontecendo agora no século XXI, desde que Jesus apareceu na Terra, esse combate contra o Nazareno, contra Jesus, teve início. Teve início. E olha que eles ganharam grandes batalhas, hein? Porque os homens, muitas vezes, se deixaram levar. Então, ele vai dizendo aqui que muitos visitaram esses núcleos terrificadores e conheceram seus habitantes, trazendo na memória nítidas as suas configurações que as fantasias e lendas enriqueceram com variações de acordo com a cultura, a região e o tempo, presentes, portanto, na historiografia da humanidade. Então, desde que Jesus botou o pé na Terra, que eles conhecem que o Evangelho de Jesus foi anunciado, ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, principalmente as trombetas tocaram nas trevas para combater o Evangelho do Cristo. E desde aquela época, a espiritualidade envia pessoas pelo desdobramento do sono para conhecer isso e trazer informação, falar do perigo. Outros foram até lá por sintonia. Mas quando trouxeram informações, dependendo do conhecimento que tinham, as informações mais assustavam, né, do que educavam. Aí ele diz aqui, variando de denominação, cada grupamento, como ocorre na Terra, tem o seu chefe e se destina a uma finalidade coercitiva, de pressão, reparadora. Então, ele está dizendo que nesses locais de muita dor e sofrimento, há vários grupos, cada grupo tem um nome diferente, é igual aqui, né? Cada grupo tem um nome diferente. Eles têm um chefe, e esse chefe, muitas vezes, como é um chefe de um núcleo desse dedicado ao mal, não pode ser um chefe bonzinho, né? Aí ele continua dizendo aqui, periodicamente, esses chefes lá, dessas regiões de dor e sofrimento, se reúnem e elegem um comandante. Então, cada grupo tem um chefe, mas eles precisam ter um chefe maior, um principal que comande todos esses chefes
que comandam esses grupos. E ele diz um comandante a quem presta obediência e submissão. Então, seria um grande comandante, e cada chefe de cada grupo seria como seu general. E cada um desses generais tem o seu exército. Mas o grandão lá comanda tudo, domina a todos. Há muito tempo atrás, eu não vou dizer que ele era desse nível, mas eu, numa mesa mediúnica, eu recebi um irmão desse. Era um comandante muito grande. E ele chegou assim, sem susto, sem preocupação nenhuma, se apresentou, deu as suas, vamos dizer assim, falou, vamos dizer assim, da sua ficha técnica, né? Falou, contou a sua ficha técnica, que ele era o chefão, diz que lá, diz que lá, diz que lá. Ele tinha vindo à nossa casa para observar o trabalho que a gente estava realizando, porque ele estava percebendo que o trabalho da casa estava trazendo algum tipo de prejuízo para ele. Prejuízo do ponto de vista de que alguns dos seus comandados estavam sendo, ele dizia o termo, sequestrados. Né? Então, ele não queria dizer que eles tinham saído porque queriam abandoná-lo. Ele quis dizer que nós estávamos sequestrando seus comandados e que eles estariam junto a nós contra a vontade deles. Né? Então, ele veio para tomar as informações todas, saber anotar, dizendo que ele ia tomar as providências, mas com muita educação, sem gritar, sem nada, sabe? Muito senhor de si. Aí nós conversamos ali, respeitando o companheiro, né? Logicamente, isso acima de tudo. Teve um momento que ele estava falando, eu parei, eu ouvindo, aí daqui a pouco eu falei assim, eu disse, eu reconheço a sua posição, sei das suas responsabilidades, sei do seu poder, mas tem uma coisa, né, companheiro? Eu virei para ele e falei assim, você não pode dormir com os 2 olhos fechados, né? Aí ele virou-se para mim e disse assim, por que você está dizendo isso? Sem afetação, sem... Eu disse, você sabe muito bem. Você tem que dormir sempre com o olho aberto e o outro fechado. Aí ele falou assim, me explica, eu não entendi. Eu sabia que ele tinha entendido. Eu disse assim, é claro, porque você sabe que no momento que você fechar os 2 olhos, um outro dos seus comandados, que ambiciona a sua posição, poderá pular no seu pescoço e tirá-lo do trono, se ele for mais forte que você. Então, você sabe que você não tem uma vida tranquila. Você tem uma vida muito difícil, porque você tem que estar 24 horas atento, não do ataque externo, mas do ataque que você pode sofrer de dentro. Ele olhou para mim e disse assim, como é que você sabe disso? Eu falei para ele assim, são coisas da vida, né? A gente sabe dessas coisas, a gente já caminhou por umas estradas onde nós também tivemos que tomar muito cuidado. Ele virou e disse assim, você tem verdade, você está falando a verdade. Eu sou realmente muito poderoso, mas isso é muito cansativo. E eu tenho que estar o tempo todo atento. Aí falou mais uma coisa, ele se despediu e foi embora. Entendeu? Então, ele sabe disso. Eles têm plena consciência, né? Então, eles se reúnem para eleger um comandante a quem presta obediência e submissão, concedendo-lhe a esse líder máximo regalias reais. As ficções mais audaciosas não logram conceber a realidade do que ocorre em tais domínios. Por mais que a gente tente imaginar o que ocorre num lugar como esse, lá na espiritualidade, nós não vamos conseguir imaginar. É muito pior que aquilo que a gente pensa se queima. Fala, Alberto. Desculpe, porque eu pensei que tu já estivesse concluindo a tua ideia. Ali no trechinho anterior, tem assim, tem o seu chefe, né, o grupo, esse grupo, e se destina a atividade coercitiva e reparadora. O que significa esse coercitiva e reparadora? Coercitiva é pressão em cima, você sabe, né? Sim. E reparadora. Alguém cometeu algum erro, o que o chefe faz? Repara o erro, corrige. Entendeu? São altamente punitivos. Então tá. Eu pensei que eles
aquele agir deles gerava uma reparação da conduta, não, é punição mesmo. Você Tá. tem que levar por aí. Quem está nas mãos dele vai sofrer. Agora, eles são altamente punitivos, não admitem falha. A bagunça é por nossa conta. Eles são altamente disciplinadores. Então, quando alguns companheiros chegavam à mesa dizendo assim, eu dizia, por que você fica conosco? Eles diziam que tinham medo de serem capturados depois pelo chefe, porque a punição por abandonar seria muito dura, entendeu? Então, eles perguntavam, se eu ficar aqui, vocês vão proteger a gente de verdade? Não correm o risco deles nos resgatar? E aí, resgatando, eles vão querer cobrar, né? Por que você nos abandonou? Por que você fugiu? Por que você nos traiu? E vocês sabem o que acontece no nosso mundo com aquele que falha e vive no mundo desse, aqui na Terra, não sabe? Quando você tem um grupo de pessoas voltadas à marginalidade, quando um deles falha, vocês sabem o que acontece, não sabe? A Sim, punição é muito dura. Lá é 10, 20, 30 vezes pior. Então, ele diz aqui, são deuses absolutos, anularam. São Deus quer dizer, ensandecidos, né? Enlouquecidos e absolutos, anularam a consciência no mal e na força, tornando-se adversários voluntários da luz, adversários voluntários da luz e do bem, que pretendem combater e destruir. Eles querem combater o Evangelho de Jesus. Não se dão conta de que tal ocorre porque vivem em um planeta ainda inferior, em processo de desenvolvimento, onde aqueles que o habitam também são atrasados, padecendo limites em trânsito do instinto para a razão. E, não obstante, porém, luz, nesta época, um consolador, e em toda parte doutrinas de amor e paz inauguram a novidade na Terra, convidando o homem ao mergulho interior, ao rompimento dos grilhões da ignorância, à solidariedade do bem. Quer dizer, há 2000 anos atrás veio Jesus e trouxe a palavra do Evangelho. Agora, 2000 anos depois, o Consolador, em 1857, a partir dessa data, com a publicação do Livro dos Espíritos, o que aconteceu? O próprio Evangelho está de volta. O Espiritismo, o cristianismo de vivo, novamente. Ciência dá às mãos a moral e a filosofia. Redescobre a ética para que a religião reate a criatura ao seu Criador. Né? Fazer essa nova ligação, né? Da criatura com o Criador, em um holismo profundo de fé, conhecimento e caridade, numa síntese de sabedoria transcendental. Tudo marcha na direção de Deus. Isso é inelutável. É como dizem os companheiros, inexorável. Eu não posso tentar deter o progresso. Eu não posso tentar fazer de tudo para deter a marcha do homem na direção de Deus. Mas eu não vou conseguir. Eu posso até atrasar o negócio, mas impedir, não. A grande causa, a inteligência suprema, é o fulcro para o qual convergem todos, mediante a vigorosa atração da sua própria existência. Então, todos nós, querendo ou não querendo, seremos atraídos a Deus. Podemos até nos amarrar numa árvore para tentar evitar, mas não vamos conseguir. Tá? Não vamos conseguir. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Continua esse texto, dizendo assim, na reunião, que foi convocada uma reunião para eleger o grande chefe, na reunião que eles convocaram naquela oportunidade, ficou estabelecido que o novo substituto deveria ser, olha as características, impiedoso ao extremo, sem qualquer sensibilidade, cuja existência execranda no planeta, é o histórico dele quando encarnado, houvesse espalhado terror e cuja memória inspirasse revolta e ódio. Então, esse tem que ser as características dele. Tem que ser, vamos dizer assim, o histórico dele. Não currículo.
o currículo, não só o que ele é agora, desencarnado, mas tem que também contemplar o que ele foi quando esteve encarnado na Terra. Tá? Após um mês, eles voltariam a reunir-se. Então, foi colocadas as características, vamos escolher, daqui a um mês a gente se reúne de novo. Naturalmente, foram buscados, aí cada um foi buscar um nome, alguém, né? Todos estão desencarnados. Mas eles foram lá, ver esses espíritos que estão desencarnados dessas regiões, qual deles poderia ser candidato. Olhando o currículo dele após desencarnar e o currículo dele quando esteve na Terra. Naturalmente, foram buscados os sicários, os criminosos mais abjetos da humanidade, que fossilizavam nos antros, quer dizer, estavam lá, presos, ligados aos fossilizados de fóssil, né? Quer dizer, coisa muito antiga, nos antros mais hediondos das regiões subterrâneas de sofrimento, de onde foram retirados temporariamente para apresentação de planos, sua avaliação de possibilidades de execução e logo votação. Então, eles foram indicados, de lá foram retirados para apresentarem seu plano de ação. E aí o povo ia escolher qual era o melhor plano. Difícil imaginar tais conciliábulos, né? Conversas, concílios e consequente escrutínio para a eleição de um chefe. Recordando as reuniões de antigos religiosos, ontem como hoje, cada representante que esteve ali presente nessa reunião terrível, se vestiu com as roupagens e características do seu poder. Então, cada um veio vestido a caráter, como eles se vestiam quando estavam encarnados. E acolitados pelos subalternos. Os subalternos vieram, né? Os puxa-saco, aqueles que sempre andaram atrás deles, apoiando, vieram juntos também paramentados. Compareceram em massa, diversos deles, conduzindo os seus candidatos para o pleito macabro e ridículo. A extravagância e o cinismo ilimitados fizeram-se presentes nas figuras grotescas, acelvajadas, umas animalescas, uns com aparência bem selvagem, né? Violenta, outros animalescas, em um cenário de horror. Animalescas por quê? Porque muitos já estavam com aquela metamorfose, deformidade perispiritual. Em um cenário de horror, para o que seria o grande momento de decisão, a conquista do mundo humano por tais assaltantes espirituais. Era isso que eles queriam, eleger um grande chefe, para que ele apresentasse o seu plano de trabalho, para que eles pudessem invadir a Terra, né? E conquistar os encarnados, que a eles dessem guarida, né? Mais de uma vintena de algozes da sociedade foram apresentados ao terrível parlamento. Alguns encontravam-se hebetados, quer dizer, meio doentes, né? Ali, sem saber muito onde estavam, em padecimentos que se autoimpuseram. Outros pareciam desvairados, e um número menor, com face espatibular, aquela rosto frio, né? E olhos miúdos, fuzilantes, chamaram mais a atenção dos governantes e da turba multa alucinada, né? Que repletava as galerias daquele simulacro infeliz de tribunal de julgamento e seleção. Nomes que faziam tremer a terra do passado remoto, como no mais recente, eram pronunciados, enquanto pessoalmente eles se apresentavam ou eram trazidos. Vários em estado de loucura foram apupados, embora os seus defensores prometessem despertá-los e colocá-los lúcido para o ministério que lhes seria delegado. Então, alguns apareceram totalmente loucos, desvairados, e aí esses foram recusados. Não dá, ele está muito desequilibrado. Os sequazes que os seguiam tentavam dizer, não, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. Mas esses foram deixados de lado, porque estavam muito perdidos, né? A balbúrdia ensurdecedora interrompeu várias vezes as decisões. Os árbitros, porém, ameaçaram expulsar a Malta, que foi atacada por mastins ferozes. São uns cães muito grandes, né? Então, olha aí os animais do mundo espiritual. Vamos falar sobre isso quarta-feira. Até o momento em que assomou o pódio
Até que no momento chegou um deles que tinha que se apresentar, chegou ali. E ele subiu ao pódio, né, assomou ao pódio, e era um ser implacável, com postura temerária, passos lentos, cocheando, quer dizer, meio mancando, né? Corpo balançante com ginga primitiva, que erguendo os braços para dominar o cenário com facilidade, o logrou, graças ao terror que expressava nos olhos fulminantes. Esse conseguiu magnetizar o público. Quem o conduzia deu ligeira notícia do candidato, sem ocultar a felicidade que o dominava, porque ele estava muito feliz de ter trazido um grande candidato, né? Tenho a honra de apresentar o inexcedível conquistador que submeteu o mundo conhecido do seu tempo na Ásia e esteve na Terra novamente, apenas uma vez mais. Ele está falando lá daquela época, século III, século V, século VII, por aí. Ele esteve na Terra, reencarnou na Terra, e depois voltou só mais uma vez. Olha só, olha o indivíduo, conquistador que submeteu o mundo conhecido do seu tempo, na Ásia. E depois que ele desencarnou, ele reencarnou novamente na Terra só mais uma vez. As suas façanhas ultrapassaram em muitos outros dominadores, graças à sua absoluta indiferença pela vida e aos métodos que utilizava para a destruição da raça humana. Fundou o Segundo Império Mongol. Já dá para desconfiar, né? Fundou o Segundo Império Mongol, realizando guerras cruentas, tá? A sua existência corporal transcorreu durante o século XIV, havendo nascido lá pelo ano de 1300 e qualquer coisa, havendo nascido na Ásia Central, próximo a Samarcanda, informando descender de Gengis Khan. Aos 50 anos, alargou seus domínios do Eufrates à Índia, impondo-se ao Turquestão, Coração, Azerbaijão, Kurdistão, Afeganistão. Logo depois, invadiu a Rússia e a Índia, deixando um rastro de dezenas de milhares de cadáveres, somente em Delhi, às portas da cidade e nos seus arredores. Cruel até o excesso, realizou alguns trabalhos de valor na sua pátria, porém as suas memórias são feitas de atrocidade e horror, por cujas razões, ao desencarnar, mergulhou nas regiões abismais onde foi localizado, nas trevas. Então, ele só teve 2 encarnações na Terra. Teve a primeira, onde ele cometeu várias atrocidades, depois teve a segunda, onde ele teve muitas atrocidades novamente, e desde o século XIV ou XV, ele está lá, mergulhado nas regiões abismais, e de lá não saiu. O narrador fez breve silêncio para logo prosseguir. À medida que a arenga, a confusão, né, apaixonava, conquistava os eleitores triunfantes, o horror mais humilhava os presentes, que silenciaram diante do certamente vencedor hediondo. Eles estavam achando que esse seria o vencedor. Encerrada a apresentação do candidato, foi ele aceito por quase todos os chefes e aclamado como o soberano gênio das trevas, que se encarregaria de administrar os corretivos na humanidade, a qual ele propunha submeter e explorar. Não ignoramos que o intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens é muito maior do que se imagina. Aí eu vou pegar um livro aqui do Carlos Bacelli, Mediunidade e Obsessão, onde ele vai falar sobre esse intercâmbio de energias psicofísicas entre os seres inferiores desencarnados e os homens encarnados. Ele diz assim: o assunto pode ser controvertido, mas a realidade é que existem obsessores e obsidiados que passam a viver em regime de interdependência psíquica, quer dizer, um dependendo do outro. O desencarnado depende, o obsessor depende do obsidiado e o obsidiado depende do obsessor.
obrigando obsessor e obsidiado à estreita convivência, a obsessão não deixa de ser um instrumento de aproximação que acaba sendo afetiva entre os que se odeiam, tá? Temos acompanhado casos nos quais obsessor e obsidiado permanecem tão interligados no processo simbiótico ao uni-los que acabam não suportando a separação. Já contei um caso desse para você, do livro Loucura e Obsessão, né? Que o obsidiado foi doutrinado, se afastou, mas antes dele se afastar, o obsessor, desculpe, foi doutrinado, se afastou, mas antes de se afastar, ele falou para o doutor Bezerra de Menezes: doutor Bezerra, eu entendi, preciso me afastar, mas ele, que está encarnado, e que durante tanto tempo esteve ligado a mim, ele não vai aguentar muito tempo sem as minhas energias, ele vai desencarnar. E o doutor Bezerra respondeu para ele: é melhor que isso aconteça, que ele desencarne, mas que a ligação entre vocês se acabe. A gente rompe a ligação entre os dois. Ele vai desencarnar, tudo bem, mas pelo menos cessa a troca de energias doentias entre vocês. É o que ele está dizendo aqui, né? Aí ele diz aqui: temos acompanhado casos dos quais o obsessor e o obsidiado permanecem tão interligados no processo simbióticos, né? Ao uni-los que não suportam a separação à maneira dos chipófagos que renascem com este ou aquele órgão em comum. Porque às vezes acontece, né? De irmãos chipófagos, quando há separação, um não resiste, dependendo de como for, um deles morre. Aí aqui, rapidinho, vocês não precisam pegar, não. No Livro dos Médiuns, na questão 245, diz assim: um desses últimos, ele vai trazer um caso, né? Um desses últimos, que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos da sua escolha, respondeu-nos. Eles interrogaram um obsessor e perguntou por que ele estava ligado àquele jovem, né, daquela maneira. E ele disse assim: tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. A resposta dele foi essa: de atormentar alguém. Uma pessoa razoável, equilibrada, me repeliria. Eu me ligo ao idiota, que não me opõe a nenhuma virtude. Então, nesse caso aqui, ele quer perturbar alguém. Então, escolhe alguém que não tem força moral a combatê-lo. Aí ele diz aqui depois esse espírito é o doutor Odilon Fernandes. Ele diz aqui: vinculando-se psiquicamente ao obsediado, o obsessor, igualmente, se lhe compromete com o karma. Então, ele acaba também comprometido, né? Porque ele está torturando alguém, então ele vai acabar comprometido com o karma do outro. E o outro também vai ter um problema espiritual, porque está aceitando a submissão. Aí ele diz aqui: a lei divina permite que muitos espíritos obsessores se localizem junto aos espíritos que obsedam, objetivando-lhes o progresso comum. Porque às vezes a gente pergunta assim: meu Deus, por que Deus permite que isso aconteça? Mas quem é que abriu a porta? Não foi o obsediado? Foi. E o outro que está obsediando ele, não é alguém a que ele feriu? Então, os dois vão ficar juntos aí durante quanto tempo a gente não sabe, para tentar se aproximarem e cada um reparar seus erros. Aí, voltando aqui para o nosso PDF, legiões de dezenas de milhões. Olha só o que ele diz aqui. Quem está falando isso aqui é Manuel Filomeno de Miranda, tá? Legiões, na realidade é o doutor Carneiro de Campos, mas a obra, né, de Manuel Filomeno de Miranda. Legiões de dezenas de milhões, não são apenas centenas de pessoas. São dezenas de milhões de criaturas de ambos os planos, encarnados e desencarnados, se encharcam de vitalidade, explorando-se umas às outras, mediante complexos
processos de vampirização, simbiose, dependência, gerando uma psicosfera morbífica aterradora. Somente o despertar da consciência logra interromper o comércio desastroso. Essa troca doentia de energias, no qual se exaurem os homens e mais se decompõem moralmente os espíritos. Então, os homens que estão sendo obsidiados vão se exaurindo as forças, até ficarem tão doentes que podem morrer. E os espíritos, como não podem morrer, se já morreram, vão decaindo moralmente cada vez mais, vão se comprometendo moralmente cada vez mais. Para sustentarem tão tirânica interdependência, são criados mecanismos e técnicas contínuas de degradação das pessoas. Para que isso se sustente, esses grupos infelizes vão criando mecanismos e técnicas para manter isso vivo, contínuo, que espontaneamente se deixam consumir por afinidade com seres exploradores, viciados, inclementes, amolentados, secularmente na extravagante parasitose. Então, eles vão fazendo, criando todo quanto é mecanismo para manter isso vivo, né? Vivo. Aí é o que eu trouxe do Evangelho. Porque isso é mais velho, gente, do que andar para frente. Tá? Isso não começou no século XX. Isso é coisa que vem desde que o homem está na Terra. Na primeira carta de Pedro, que eu dei para vocês lá no apoio hoje, né? Botei lá no WhatsApp. Então, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo, né, de 1 a 4, diz assim: depende, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças... Não, desculpe, é assim, ó, depende, ele está dizendo, jogue fora, elimine, tire, tipo depor as armas, né? Abandone, deponde, pois, toda malícia. Quer dizer, elimine toda a malícia, jogue fora toda a malícia que você tem. É isso que ele está dizendo, né? Abandone, deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos e invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual, que vos fará crescer para a salvação, se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Aí ele diz, aí vem aqui, Cristo é a pedra angular, versículo 4. Achegai-vos a ele quem? Ao Cristo. Pedra viva, que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ele está dizendo isso. Abandone toda espécie de mal que você esteja abraçando. Abandone. E se aproxime do Cristo. É isso que Pedro escreve aqui na sua primeira epístola. Agora vamos à segunda epístola de Pedro, capítulo 2, no versículo de 1 a 3. Falsos doutores e seus embustes. Diz assim: assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor, que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens, e serão, deste modo, a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça, e a sua ruína não dorme. Continuando aqui no capítulo 2, agora no versículo 13, da segunda carta de Pedro. Encontram as suas delícias em se entregar, ele está falando daqueles que estão mergulhados no mal,
encontram as suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens. Homens pervertidos e imundos se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis do pecar. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes. Têm o coração acostumado à cobiça, são filhos da maldição. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o salário da iniquidade. Tá? Aí depois, no versículo 17, ele vai dizer assim: esses são fontes sem água. Esses que estão seduzindo, eles são fonte seca, não podem matar a sede de ninguém. Esses são fontes sem água, e nuvens agitadas por turbilhões, destinados à profundeza das trevas. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, o seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não ter conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, tornar atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Então, ele está dizendo o seguinte: aquele que já conhece a palavra do Senhor, se ele cai novamente, ele não pode alegar desconhecimento. E a responsabilidade é maior. Tá? É maior. Por isso que diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Perceberam que trecho importante dessa carta de Pedro? Nossa, e como é atual, Rose? Quando esse trecho do trilhas da libertação, gente. Isso Pedro escreveu há 2000 anos. É lógico que você tirando algumas figuras, né? Algumas figuras que ele coloca ali, gente, é atualíssimo. Isso aqui a gente tinha que ler várias vezes. E eu lendo o texto, parece de relembrando agora, de várias realmente. figuras que são associadas. Incrível. Muito, muito atual. Vamos continuar aqui, senão a gente nem dá tempo de terminar, porque esse texto aqui é grande. Aí ele diz assim, ó: pululam incontáveis os casos dessa natureza, desses que se deixam seduzir por esses espíritos. Quando ele fala assim, eles, a fonte deles é seca, eles não têm água para matar a sede, né? Quer dizer, essa água é o ensinamento, eles não têm, eles são secos. Pululam incontáveis os casos dessa natureza: enfermidades degenerativas do organismo físico, desequilíbrios mentais desesperadores, disfunções nervosas de alto porte, contendas, lutas, ódios, paixões assevajadas, guerras e tiranias. Tem a sua geratriz nesses antros de hediondez, onde as forças do mal, em forma de novos Lúciferes da mitologia, pretendem opor-se a Deus e tomar-lhe o comando, porque esse é o grande objetivo deles. Vão em inqualificável desvario este do ser humano inferior. É o que ele diz aqui. Vão e inqualificável. Vão, quer dizer, não vão conseguir, né? Vão inqualificável, desvario este do ser humano inferior. Quer dizer, uma grande tolice, porque ele nunca vai conseguir esse objetivo, que é tomar o lugar de Deus. O homem marcha na Terra como nos círculos espirituais mais próximos, ignorando ou teimando desconhecer a sua realidade como ser imortal. Espírito eterno, que é em processo de ascensão. A gente vai caminhando, ignorando tudo isso. Dando preferência à sensação, na qual se demora espontaneamente, em detrimento das emoções enobrecidas, julgua-se a dependência do prazer, cristalizando as suas aspirações no gozo imediato e retendo-se nas faixas punitivas do processo evolutivo. Ante tal comportamento, reencarna e desencarna, por automatismo,
sob lamentáveis condições de perturbação, perplexidade e interdependência psíquica. As obsessões que atravessam decênios sucedem-se. Então, o sujeito encara, desencarna, sempre daquela mesma toada, sem melhorar em quase nada. O invés de hoje, ao reencarnar-se, torna-se a vítima que, por sua vez, mais tarde, dá curso ao processo infeliz, até quando as soberanas leis interferem com decisão. Então, cara, hoje ele é obsessor, amanhã ele é obsediado. Hoje é obsessor, amanhã é obsediado. Até que Deus dá um basta nisso e caça o livre-arbítrio da pessoa. É o que ele diz aqui. Até quando as soberanas leis interferem com decisão. As religiões, por meio de seus sacerdotes, ministros, guias e chefes, na maioria dessas religiões aferradas aos dogmas ultramontanos, preferem não descerrar a cortina da ignorância, mantendo os seus rebanhos submissos, pelo menos convencionalmente, em mecanismos de rude hipocrisia, desinteressadas do homem real, integral, espiritual. Porque muitas vezes a religião faz de tudo para manter a situação como está. É mais fácil dominar quando o ser está na ignorância. Sucede que grande número desses condutores religiosos está vinculado aos sicários espirituais, que os mantêm em dependência psíquica, explorados para que preserve o estado de coisas conforme se encontra. Então, muitas vezes, esses sacerdotes, esses religiosos, não esclarecem já de caso pensado, porque eles estão ligados aos sicários do plano inferior, que dizem para eles, deixa eles assim na ignorância, para que seja mais fácil o domínio. Então, vou avançar mais um pouquinho aqui. Os líderes da alucinação tornam-se campeões das massas devoradoras, enquanto as vozes do bem clamam no deserto. Milhares de obreiros desencarnados operam em silêncio nas duchas terrestres, acendendo luzes espirituais. A espiritualidade continua trabalhando, mas muitas vezes, como ele falou, né, clamando no deserto. Vamos aqui no final desse texto aqui. Aqui, ó. Mais uma vez, aí ele vai voltar a falar da tal reunião. Mais uma vez, o venerável instrutor fez uma pausa. É o doutor Carneiro de Campos, facultando-nos assinalar o conteúdo das suas palavras para logo dar continuidade. Posteriormente informado das razões que o elevaram ao Supremo Posto, quer dizer, o sujeito que foi eleito chefão, então ele foi informado que ele ganhou, né? Que foi eleito, né, para Supremo Posto representativo daqueles grupos hostis. O chefe, então, ele, que foi eleito, pediu um prazo para a elaboração de planos, solicitando a presença de hábeis conselheiros de períodos diferentes da história, a eles semelhantes na estrutura psíquica, de modo a inteirar-se das ocorrências do planeta. Então, ele pediu um tempo, vocês vão me dar um tempo para eu fazer o meu plano de ação. E convidou alguns espíritos que foram parecidos com ele ao longo da história para auxiliarem ele no seu plano de ação. As reuniões sucederam-se tumultuadas, violentas, sempre aclamadas pela agressividade do soberano, que, ciente das novas revelações da verdade na Terra, do advento do Consolador e seu programa de reestudo e vivência do cristianismo, das incursões modernas do espiritualismo ancestral na sociedade contemporânea, todos formando diques contra as águas volumosas da destruição, resolveu escutar fracassados, conhecedores do comportamento das criaturas, tanto na área sexual como na econômica e na social, pois que nesses recintos transitam aqueles que se comprometeram negativamente perante a vida, após o que estabeleceu o seu programa. Ele começou a estudar a sociedade atual, o homem atual, os sistemas atuais, para poder reunir no seu plano, né? E aí estabeleceu o seu programa, que, ironicamente, denominou como as 4 legítimas verdades, em zombeteira paráfrase ao Código de Buda em relação ao sofrimento, as 4 nobres verdades. Em vez de 4 nobres verdades, ele botou as 4 legítimas verdades. Debochando, né? O plano dele tinha esse nome, debochando do Código de Buda. Em reunião privada com chefes de grupo, explicou o programa, que elaborara para ser aplicado em todas as suas diretrizes e com pormenorizados
Ele disse assim, chamou os chefes dele, né, que estavam sob seu comando, e disse: vou apresentar para vocês o meu plano de ação a ser implementado contra a humanidade. Primeiro, o homem redefiniu o novo soberano das trevas. É um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo no sexo até a exaustão, aproveitando-se das tendências. E quando ocorrer o cansaço, devemos levar aos abusos, às aberrações. Direcionar esse projeto aos que lutam pelo equilíbrio das forças genéticas. É o empenho dos perturbadores, propondo encontros, reencontros e facilidades com pessoas dependentes dos seus comandos, que se acercarão das futuras vítimas, enliando-as nos seus jogos e envolvimentos enganosos, atraindo o animal que existe na criatura. A sua dominação será questão de pouco tempo. Se advier o despertamento tardio, as consequências do compromisso já serão inevitáveis. Quer dizer, se o cara que se deixar envolver mais tarde despertar, quando ele despertar já estará tão comprometido que vai ser complicado para ele, né? Então, os compromissos já serão inevitáveis, gerando decepções e problemas, sobretudo causando profundas lesões na alma. O plasma do sexo impregna os seus usuários de tal forma que ocasiona rude vinculação, somente interrompida com dolorosos lances passionais de complexa e difícil correção. Pergunto a vocês, não é o que a gente está vendo atualmente? Com a questão do sexo, da sexualidade, dessas coisas que a gente está vendo por aí? Pessoas fazendo coisas das mais desequilibradas em relação ao sexo? Esse é o primeiro plano dele, a ser implementado, que eu tenho certeza que já foi implementado e tem tido algum sucesso, ou um grande sucesso. Segundo ato do seu plano de ação, o narcisismo. É filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa de quem deseja a preservação do ideal de crescimento e de libertação. O orgulho entorpece os sentimentos, intoxica o indivíduo, cegando e enlouquecendo. Exige uma corte e suas correntes de ambição impõem tributários de sustentação. Pavoneando-se, exibindo-se, o indivíduo desestrutura-se e morre nos objetivos maiores para cuidar apenas do exterior do faustoso, a mentira de que se insufla. E essa questão do narcisismo envolve muito os espíritas, gente. Que nós temos visto por aí de alguns que estão envolvidos com a divulgação espírita, não tem sido pouca coisa. Terceiro, o poder tem prevalência na natureza humana. Remanescente dos instintos agressivos, dominadores e arbitrários, ele se expressa de várias formas, sem disfarce ou escamoteado, explorando aqueles que se lhe submetem. Então, a gente vê que o plano de ação dele é muito bem detalhado, tá? Muito bem detalhado. E desprezando-os, ao mesmo tempo, pela subserviência de que se fazem objeto. E como ele diz aqui, e aos competidores indomáveis, tá? Detestando por projetar-lhes a sombra. O poder é alçapão, que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Ademais, a morte advém, e a fragilidade diante de outras forças aniquila o iludido. Lembra de Saulo? O desejo de se tornar um grande doutor da lei? Não é? O orgulho, a vaidade.
o levou a fazer muitas coisas erradas, porque ele queria estar como o grande líder, tanto que ele faz aquele acordo, como diz no livro Paulo Estevão, com Gamaliel. Gamaliel, depois que Estevão morre, e descobre que Saulo quer mandar prender Pedro, João, os homens da Casa do Caminho, e matá-los, não é só prender, matá-los, eliminá-los, ele vai procurar Saulo e diz assim, vamos fazer um acordo. Eu vou me aposentar, porque Gamaliel era o grande líder. Eu vou me aposentar e vou indicar você para a minha posição. Em contrapartida, você não vai mandar prender os homens do caminho. Aí ele deu aqueles, tipo assim, não sei, preciso pensar, é uma coisa muito difícil que você está me pedindo. Né? Deu esse golpezinho aí, né? Essa coisinha, esse disfarce. Mas depois ele falou, tudo bem, eu vou aceitar. Apesar de não ser da minha vontade, eu vou aceitar. Mas vou exigir uma coisa, que eles não permaneçam aqui, que eles vão para outro lugar. E aí é feito. Gamaliel se afasta e ele vai, né, começar aquela história toda. Só que aí vem a questão da noiva dele, que acaba jogando no chão todos os seus sonhos. Mas ele era um grande desejo dele, era ter o poder de ser o grande príncipe fariseu, né? O grande líder religioso. Outro item do plano, o dinheiro, que compra vidas e escraviza almas. Será outro excelente recurso decisivo. A ambição da riqueza, mesmo que mascarada, supera a falsa humildade. E o conforto amolenta o caráter, enfraquece o caráter, desestimulando os sacrifícios. Sabe-se que o cristianismo começou a morrer quando o martirológio foi substituído pelo destaque social. Quando aquelas dores, aquele sofrimento, o trabalho que aquelas pessoas faziam pela divulgação do evangelho foi substituído pelo destaque social. Quando aqueles homens como Pedro, João, Filipe cederam lugar, porque eles morreram, e vieram outros, aos grandes sacerdotes. Ali a coisa começou a perder. Porque não haviam mais homens simples, já eram sacerdotes usando aquelas roupas, já tinham poder, já tinham grana, dinheiro, destaque, aí a coisa começou, né, a desmoronar. E o dinheiro comprou coisas, pessoas até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé. Aí o chefão vai dizer, quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Interrogou o grande líder, né? Certamente aquele que vencer uma ou mais de uma, também outra, ou em vários ao mesmo tempo. Então, ele diz assim, vencer as 4 vai ser difícil. Capaz vencer uma ou duas, mas acaba tomando as outras. Gargalhadas estrepitosas sacudiram as furnas. E, a partir de então, os técnicos, em obsessão, além dos métodos habituais, tornaram-se especialistas no novo e complexo programa, que, em todos os tempos, sempre constituiu o veículo de desgraça, agora mais bem aplicado, redundando em penosas derrotas. Não será necessário que detalhemos casos a fim de analisarmos resultados. Aprofundando reflexões, o amigo concluiu: precatem-se, tomem cuidado, os servidores do bem, das ciladas utrizes do mal. Então, ele está mandando a gente se precatar. Que têm raízes no coração e estejam advertidos. Suportem o cerco das tentações com estoicismo, com paciência, né? Com muita coragem, com muita valentia e paciência, certos de que o Pai não lhes negará socorro nem proteção, propiciando-lhes o que seja mais importante e oportuno. Ademais, não receiem as calúnias dos injuriadores, que os não consigam derrubar. Quando influenciado pelos assessores dos gênios das trevas, mantenham-se intimorados, firmes, corajosos, nos ideais abraçados. A vitória tem a grandeza da dimensão da luta travada. Vencendo, você será um grande vamos dizer assim, entre aspas, herói, podemos dizer, porque a luta que você vai enfrentar
é muito grande. Por isso que a vitória tem a grandeza da dimensão da luta travada. Esse texto do livro, Trilha de Libertação, eu acho fantástico. O texto é muito maior, vale a pena quem tiver o livro, baixar o livro aí, eu vou ver se eu tenho o PDF dando para vocês. Leiam esse capítulo 10. Ele traz um ensinamento muito profundo e um alerta muito profundo. Essas 4 verdades aí, né, que ele chama de 4 nobres verdades da obsessão, que são o sexo, aqui no nosso livro, né, vale a pena até a gente sublinhar isso, hein, gente? Vamos sublinhar aqui no livro, ó, 4 nobres verdades da obsessão, para a gente estar bem alerta sobre elas. Sexo não é 4 nobres verdades pura, não. É 4 nobres verdades da obsessão. De sexo, dinheiro, poder e narcisismo. Está aqui. 4 nobres verdades da obsessão. Sexo, dinheiro, poder e narcisismo. Afirmando que dificilmente alguém não desliza em algum deles durante a existência terrena. Então, ele diz, se você conseguir se manter firme em relação ao sexo e dinheiro, vai acabar escorregando poder e narcisismo. Ou então escorrega dos 4. Dificilmente você vai passar incólume por todos eles. Agora, se você conseguir, será uma coisa fantástica. Porque a batalha a enfrentar é dura. E nós estamos vendo isso nos dias atuais. Sexo. Gente, não é as coisas incríveis que a gente vê por aí? Aí vem dinheiro. O que o homem não está fazendo pelo dinheiro? Tem gente fazendo coisas terríveis. Poder. Poder. Vocês viram o que está acontecendo na Rússia agora? O tal grupo mercenário que foi criado, que foi convidado, que ele já existia, para atacar a Ucrânia, se voltou contra o seu líder. Por quê? Poder. O líder russo convidou mercenários do grupo Wagner para ajudar na guerra da Ucrânia. O grande líder do grupo Wagner, um homem altamente desequilibrado, com sede de poder, viu a possibilidade de fazer o quê? De agora virar-se contra o seu mentor e tomar Moscou. Tomar o poder daquele que o trouxe para a luta. E o que é isso? Não é luta de poder? É a criatura lutando contra o seu, se voltando contra o seu criador. E também o narcisismo, a vaidade, né? Que envolve inúmeras religiões. Várias religiões têm líderes altamente narcisistas. É o que a gente está vivendo hoje. E a gente tem que saber se precaver, e é o que ele chama, diz para a gente, precavenham-se contra isso aí, porque isso é um plano muito bem estruturado das trevas há muito tempo, e que eles vêm implementando com muito sucesso e muitas vezes. E muitas vezes a gente não acredita nisso, mas a gente esquece de uma coisa fundamental. Eles são gente como a gente. São homens como a gente. A única diferença é que agora estão desencarnados, mas já estiveram encarnados e voltarão a estar no futuro. E muitos deles estão encarnados agora, implementando esse plano. Enquanto outros estão desencarnados, muitos encarnaram. Estão por aí implementando esses planos. E a gente que se cuide, se precavenha. Os avisos estão aqui na carta de Pedro, escrita 2.000 anos atrás, e no livro Trilha da Libertação, que foi escrito no século XX, por volta dos anos 80, por aí. Então, o alerta já está aí há muito tempo. Então, gente, para encerrar, vamos ler só mais um parágrafo, e a gente fecha aqui. Semana que vem é dia 1º, né? 1º/7. No dia 1º/7, a gente vai começar na página 101, pela sua cegueira espiritual. Então, vamos fechar aqui. Como vimos em capítulos
anteriores sobre sexo e dinheiro, que é uma dessas nobres verdades da obsessão. O rabino Saulo de Tarso, não é Paulo, é Saulo, já havia conquistado valores profiláticos, as influências obsessivas pela sua conduta, em não se entregar à corrupção de seus princípios. Em relação ao sexo, lembra? Ele não se entregou ao sexo. Ele dizia que ele iria casar. Só depois de casado ele ia ter uma vida sexual. Isso ele dizia. Enquanto os amigos iam para os bordéis da vida pela madrugada, porque um doutor da lei não podia entrar no bordel durante o dia, né? Então, os companheiros deles lá do templo não podiam ir no bordel durante o dia, mas iam de madrugada escondido. Olha a hipocrisia. Ele dizia, não, eu não quero participar disso. Então, e também quanto ao dinheiro, ele não se envolvia com o negócio de dinheiro. Ele queria o poder, mas ele não pensava em riquezas, porque o pai dele era rico. O pai dele era rico. Então, ele não fazia nada em troca de dinheiro. Tudo que ele fez foi para salvaguardar o judaísmo que ele achava que corria perigo com o cristianismo, com essa nova filosofia do carpinteiro. Mas nunca foi por dinheiro, tá? Então, ele dizia aqui, ele já tinha conquistado valores profiláticos às influências obsessivas pela sua conduta, e não se entregar à corrupção dos seus princípios. Entretanto, extremamente vaidoso, narcisista, reparou? Ele tinha conseguido se proteger do sexo e do dinheiro. Não são 4 nobres verdades da obsessão? Sexo e dinheiro, e depois vem poder e narcisismo. Ele conseguiu se livrar de 2. Entretanto, aí a gente vale a pena sublinhar, extremamente vaidoso, narcisista e sedento de poder. Ele queria ser o grande líder religioso para dominar todo mundo, para se tornar um dos principais líderes da raça, abriu campo para o conúbio perturbador. Então, foi que o espírito, o chefão lá das trevas, falou: o que eles podem se proteger, se proteger contra 2 dessas verdades, mas vai acabar caindo em outras das outras. Então, Saulo conseguiu se proteger contra o sexo e contra o dinheiro. Mas, em relação ao poder e ao narcisismo, ele foi para o buraco, porque ele era altamente narcisista e vaidoso e ele queria o poder. Certinho como eles falaram. O sujeito pode até lutar contra, vencer 1 ou 2, mas todas elas é muito difícil. Foi o caso de Paulo. Aí tem um trechinho aqui do livro Paulo Estevam, quem quiser anotar aí, capítulo Primeiros Labores Apostólicos, onde diz assim: tenho, né, acima de tudo, o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos habitantes. Aqui é palavra de Saulo. Capítulo Primeiros Labores Apostólicos. É Saulo falando, tá? Não é Paulo, não. É Saulo falando. Ainda antes da estrada de Damasco, Saulo, ele diz: tenho acima de tudo, repare o que ele diz no livro Paulo Estevam, tenho acima de tudo o ideal político de aumentar meu prestígio junto aos rabinos. Isso é narcisismo e desejo pelo poder. É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém. Olha aí a vaidade de raça. Entendeu? Judeu. Se Roma é poderosa e Atenas é sábia, indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém, como um tabernáculo de Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos. Olha o que eu estou falando. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos
em Romanos, ante a lei de Moisés? Ele está falando de quê? De impor pelo poder a religião judaica aos gregos e romanos e deixá-los de joelhos perante o Deus que ele adora. Deus alguma vez pediu isso? Gente, eu quero as raças de joelho frente a mim. Jesus alguma vez disse isso? Romanos, caiam de joelhos frente a mim. Houve um que pensou em que Jesus queria. Foi Judas. Foi Judas. Judas pensou nisso, mas Jesus disse para ele: meu filho, meu reino não é deste mundo. O que é isso aqui? É o desejo de poder, é o narcisismo, é querer que a sua raça, uma raça orgulhosa, seja superior às outras. E domine as outras pela força. Isso era o que ele desejava. Então, ele se preveniu contra o sexo e o dinheiro, mas tombou no poder e no narcisismo. E é isso que Dr. Carneiro de Campos, no livro Trilhas de Libertação, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Ferreira Franco, diz o que para a gente? Precatenham-se. Tomem cuidado para vocês não se deixarem levar por uma, por duas, ou por três, ou quatro dessas nobres verdades da obsessão. Por isso que ele chama a nossa atenção para isso. Porque o negócio não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, meus amigos, depois desses alertas, né? E a gente vê Saulo, aquele homem, doutor da lei, caiu por dois, conseguiu se livrar de duas, mas mergulhou nas outras duas, e mais tarde ele vai dizer o quê? Eu tenho um espinho na carne. É saber que tudo que ele fez contra o Cristo, contra o Evangelho, foi por causa dessas duas verdades da obsessão que ele abraçou, que ele deixou se levar. E aí ele vai dizer, eu tenho um grande espinho na carne, por ter consciência dos erros que ele cometeu, por causa da vaidade, por causa do poder e por causa do narcisismo. Então, que a gente possa, né, realmente se precaver, abraçar o Evangelho de Jesus, como na carta de Pedro diz, seguir o Mestre Jesus, porque ele tem a água viva. Lembra da história do poço da Samaritana? Quando ela disse, Senhor, dá-me dessa água, porque ela estava ali buscando a água no poço. E ele disse, eu tenho a água que mata a sede, que é a que traz a verdade. Então, porque essa água de Jesus, ela mata a sede. A água que esses irmãos infelizes têm, a fonte deles é seca. Não nos liberta, só nos traz dor e muita tristeza. Então, a aula de hoje parece que foi pequena, né, o trecho do livro, mas foi grande, muito grande, de muitos ensinamentos. Alguém gostaria de falar alguma coisinha? Nós temos aí um minutinho para encerrar nossa aula. E depois teremos a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados. Ô, Rose. Fale, Márcia. Chega a ser assustador tudo isso. É assustador, minha amiga. Por isso a gente tem que orar e vigiar 24 horas. E a gente vai vendo que Jesus nunca falou nada em vão, né? Orar e vigiar para não cair em tentação. Foi maravilhosa a aula. Porque esses irmãos nossos, são nossos irmãos, não podemos esquecer, infelizes, essas regiões sofredoras, eles são altamente disciplinados. Eles não dormem em ação e não jogam para perder. E eles são, como disse o próprio companheiro, altamente audaciosos. Altamente audaciosos, né? E como nós vivemos na matéria, né? E a matéria fala muito forte, né, Rosa? E fica mais fácil a gente cair nas armadilhas. Exatamente. Né? Por isso que essas lições são constantemente repetidas pela espiritualidade. Para que a gente... Quando a gente escuta, né, que existe a luta do mal, é isso aí tudo, né? É isso tudo. É isso tudo. Gente, a gente está vendo isso aí. Está vendo na nossa cara, nas redes sociais.
no mundo em si, a gente está vendo. Se alguém não está vendo isso, é bom abrir os olhos. Troca o óculos. Troca o óculos. Porque está com problema. Ou compra um aparelho de tá surdo. Troca o óculos ou bota o aparelho para escutar melhor. Porque está assim, ó. É a hora Gritante, do jogo gritante. ligou. E o jogo está dizendo aqui: eu estou aqui, olha para a minha cara. Eu estou aqui. E mesmo assim as pessoas estão escolhendo o jogo. A gente está vendo isso acontecer no mundo. E a Em gente pode tudo. perceber, Rose, que os jovens estão cada vez mais entrando na vida sexual mais cedo, com 9 anos, 10 anos, 13. É, ficam grávidas. E vai tudo bem, né? Vai, mamãe cuida e vai por aí, né? É, E vai por aí, né? E a gente está vendo as consequências. E, realmente, nós temos que fazer. Nós que já temos um pouquinho, já recebemos um pouquinho de luz, a gente tem que espalhar essa luz. Porque eu acredito que uma mensagem, um estudo como esse de hoje, é luz para a gente. É luz para a gente. com certeza. A gente espalha essa luz. Não adianta pegar a candeia e esconder debaixo do alqueire. Ela tem que ficar no alto para poder iluminar. Todos vejam. Percebeu como tudo se encadeia? A nossa palestra de que Incrível, não incrível, colocais a candeia debaixo do alqueire. incrível. Sejamos Eu a me lembro candeia disso. viva, né? Sejamos a Como foi candeia. dito. Sejamos a candeia viva. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Muito, E muito. vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos que nós recebemos. Quando for 6 horas, nós teremos a nossa reunião de irradiação para os encarnados, tá? Quem vai participar, fica aí, tá? Eu vou passar o anfitrião aí para a Ana Cristina, vou deixar o anfitrião com você, então não fechem, depois eu entro e pego o anfitrião. Aninha Brito, faz a prece de encerramento para a gente, minha querida irmã, minha evangelizadora preferida. Se inspirem, Ai, Ana, meu para poder Deus. trazer para a gente a candeia viva. Vamos lá. Ai, meu Deus, nós só temos que agradecer, né? De estarmos aqui e poder alimentar desse estudo. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, os amigos espirituais, e que nós possamos conservar essa força dentro de nós para podermos estar firmes. Obrigado, Senhor. Só somos gratos e que possamos conservar. Graças a Deus. Que Graças a a paz Deus. de Cristo Graças possa a nos Deus. embalar nossa noite. Assim seja, né? Graças a Deus. Então, eu quero deixar um beijo aqui para todos. Também. Segunda-feira, meus amigos, como eu falei para vocês, não haverá o curso Livro dos Espíritos, porque eu tenho um médico 3 horas da tarde, então não vai dar. Mas os cursos do Devassando Invisível, às 5h10, mais ou menos, vai ter, tá? Só não vai ter o curso Livros dos Espíritos, porque o médico é às 3, a aula é às 4, então não vai ter logística para eu estar aqui a tempo. Mas o Devassando Invisível, a palestra pública, que vai ser a nossa última palestra sobre as drogas, que estão maravilhosas, né? Maravilhosa. Então, bom domingo para quem não vai estar conosco da irradiação. Que Deus nos abençoe. Beijo para todos, tá? Fica com Deus. tchau. Tchau. Não, Quarta-feira no Brasil. não desliguem o computador, por favor. Isso eu vou desligar.